Seção 2ª do concurso público. Art. 17. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em etapas, conforme dispuserem a lei, o regimento de plano de carreira e o respectivo edital. Art. 18. A aprovação em concurso públicos não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Primeiro terá preferência para nomeação em caso de empate na classificação, o candidato já pertencente ao serviço público do município, e, havendo mais de um com este requisito, aquele que contar mais tempo de efetivo serviço prestado ao município. Segundo o tempo de serviço dos servidores declarados estáveis e não estáveis será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação. Terceiro, se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do município, decidir-se-á em favor daquele de maior idade civil. Art. 19. Observa-se-á, na realização dos concursos, sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares, as seguintes normas gerais. E, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez, por igual período. Segunda, as qualificações e requisitos constantes das especificações dos cargos objeto do concurso serão publicados em edital público no Diário Oficial do Município e divulgado por meio de veículo de comunicação. Terceira, não se publicará edital para provimento de qualquer cargo, enquanto vigorar o prazo de validade do concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para a investidura. Parágrafo único. Não será aberto concurso para o preenchimento de cargo público enquanto houver servidor de igual cargo em disponibilidade. Seção 3ª da posse e do exercício. Art. 20. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Primeiro, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado, após o que, caso não se verifique o provimento, o ato será tornado sem efeito, exceto no caso de impedimento legal previamente comprovado. Segundo, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Terceiro, em caso de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado de término do impedimento. Quarto, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso à ascensão. Quinto, no ato da posse o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Art. 21. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Art. 22. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições de cargo. Primeiro é de 30 dias, improrrogável, o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data de posse, no caso de nomeação, e da data da publicação oficial do ato, nos demais casos. Segundo, será tornado sem efeito o ato de provimento, se não ocorrerem a posse e o exercício, nos prazos previstos nesta lei. Terceiro, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Art. 23. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Art. 24. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Art. 25. O servidor requisitado ou cedido, que deva ter o exercício em outra localidade, terá 30 dias de prazo para entrar em exercício. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Art. 26. O exercício de cargo comissionado exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço,
podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Art. 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante a qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o cargo, observados os seguintes fatores: e assiduidade, segunda, disciplina e terceira, capacidade de iniciativa. Quarta, produtividade. V. Responsabilidade. Primeiro, o superior imediato do servidor sujeito ao estágio probatório, 90 dias antes do término deste, informará ao órgão de administração de pessoal sobre o servidor, tendo em vista os requisitos enumerados no artigo anterior. Segundo, à vista da informação referida no primeiro, o órgão de administração de pessoal emitirá parecer conclusivo. Terceiro, desse parecer, se contrário à permanência do servidor, a este dar-se à vista, pelo prazo de 10 dias, para apresentar defesa, por escrito. Quarto, o parecer e a defesa serão julgados pela autoridade competente, procedendo-se, ou não, à exoneração do funcionário. Quinto, a apuração dos requisitos de que trata o artigo 27 deverá processar-se em rito sumário, de modo que a exoneração do servidor possa ser feita antes de fim do período de estágio probatório. Sexto, o término do prazo de estágio probatório, sem exoneração do servidor, importa em reconhecimento automático de sua estabilidade no serviço público do município. Sétimo, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no inciso I do artigo 39. Seção 4ª da estabilidade. Art. 28. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Art. 29. O servidor estável só perderá o cargo em virtude da sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurada ampla defesa. Seção V da duração do trabalho. Art. 30. A duração normal do trabalho será de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Primeiro, a semana a que se refere este artigo será de 5 dias, excluídos os sábados e domingos. Segundo, excetua-se do disposto neste artigo o trabalho executado por servidor em serviço externo que, por sua natureza, não possa ser aferido por unidade de tempo. Terceiro, excetua-se também os servidores de magistério, e aqueles contemplados com jornada de trabalho diferenciada por lei específica. Quarto, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, hipótese que não caracteriza serviço extraordinário. Seção 6ª da transferência. Art. 31. Revogado. Seção 7ª da readaptação. Art. 32. Readaptação é a investidura do servidor em outro cargo, de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacitação física ou mental, verificada em inspeção médica. Primeiro, se julgado incapaz para o serviço, será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada para cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Terceiro, em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar redução de remuneração do servidor. Seção 8ª da reversão. Art. 33. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Art. 34. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício no mesmo cargo ou no resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Art. 35. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9ª da reintegração. Art. 36. Reintegração é a reinvestidura de servidor estável no cargo que anteriormente ocupava,
com ressarcimento de todas as vantagens em decorrência de decisão administrativa ou judicial. Art. 37. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupada, observadas as seguintes condições. E se aquele tiver sido transformado ou transposto, no cargo resultante da transformação ou transposição. Segunda, se extinto, em cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Art. 38. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado quando definitivamente incapaz, com todos os direitos e vantagens. Seção X da recondução. Art. 39. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 10. Seção X do aproveitamento e da disponibilidade. Art. 40. Aproveitamento é o reingresso no serviço público de servidor estável em disponibilidade, para cargo igual ou equivalente quanto à natureza e retribuição pecuniária ao anteriormente ocupado. Art. 41. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, conforme critérios a serem estabelecidos, o servidor estável ficará em disponibilidade, com vencimento integral. Art. 42. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de comprovação de sua capacidade física e mental. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva, em inspeção médica, o servidor em disponibilidade será aposentado. Art. 43. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade, se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 3º da vacância. Art. 44. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração ou segunda, demissão ou terceira, promoção, quarta, revogado, revogado, sexta, readaptação, sétima, aposentadoria, oitava, falecimento, nona, posse em outro cargo inacumulável. Art. 45. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á, e quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, segunda, quando, tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Art. 46. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á, e, a juízo da autoridade competente, segunda, a pedido do próprio servidor. Parágrafo único. O afastamento do servidor de função de direção, chefia e assessoramento dar-se-á, e, a pedido, segunda, mediante dispensa, nos casos de cumprimento do prazo exigido para rotatividade na função. Por falta de exação no exercício de suas atribuições, segundo o resultado no processo de avaliação, conforme estabelecido em lei ou regulamento. Afastamento efetivo para exercício de mandato eletivo. Capítulo 4 da redistribuição. Art. 47. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. Primeiro, a redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Segundo, nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu aproveitamento. Capítulo V da substituição. Art. 48. Os servidores investidos em função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos em comissão terão substitutos indicados no regimento interno, ou, no caso de comissão, previamente designados pela autoridade competente. Primeiro, o substituto assumirá automaticamente o exercício do cargo, ou função de direção ou chefia, nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular. Segundo, o substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição.